Olha essa notícia: 8 em cada 10 brasileiros inadimplentes são reincidentes. 85% dos consumidores que estavam no cadastro de negativação em outubro eram reincidentes, segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e Serviço de Proteção ao Crédito. E o governo federal lançou um mutirão de renegociação de dívidas. Pode ser um bom momento para tirar o nome do vermelho, deixar o nome limpo. Para falar mais sobre esse assunto, a gente faz conexão com o economista Miguel Daúde. Boa tarde, Miguel. Falta planejamento, falta dinheiro, falta educação financeira. Quais fatores, levam as famílias a ficarem sempre com o nome sujo, hein? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Pois é, essa é uma constante, do consumidor de sempre se endividar. Eu acho que a questão do endividamento está mais ligada a uma questão comportamental das pessoas, né? Muitas vezes as pessoas têm desejos, é bombardeada diariamente por propagandas, e aí fala, não, mas aqui vai dar para eu, gastar mais um pouco, depois eu divido e acaba um momento em que cai no cheque especial, cai na taxa de juros do cartão de crédito e aí fica inadimplente. Mas é uma característica do ser humano, né? Por mais que eu converso muitas vezes com as pessoas, sobre essa questão de endividamento, eu falo, não, mas você tem que ter um controle, você tem que ter uma tabela do que você gasta, mas isso tudo não faz parte do cotidiano das pessoas. Eu sempre digo que a questão do endividamento está mais ligado a um caso de um analista do que de um economista, porque é difícil. É porque tem essa questão emocional também, ainda mais nessa época do ano, né? Talvez por isso até esse mutirão neste momento. As pessoas querem festejar com a família, celebrar, comprar aquele presentinho, né? Mas janeiro vem aí com as tradicionais contas de começo de ano, então é importante, querendo ou não, a gente sentar uma hora e falar, opa, vamos lá, se já está complicado o meu orçamento, pode ficar ainda mais complicado ali na frente, né? Janeiro vem aí. Exatamente, né? E tem pessoas que muitas vezes, eu estou nervoso, estou nervosa, eu vou no shopping, vou comprar, vou me desestressar. E aí, mas é difícil, viu, Kelly? Você tentar colocar para as pessoas a necessidade de ter controles, né? Agora, tem uma coisa que eu fico também pensando, né? Não neste comportamento, mas no comportamento dos bancos, né? Porque você sabe, todo crédito que você toma tem ali uma taxa que é acrescida da taxa de juros, que se chama inadimplência, né? Que são exatamente esses devedores que não conseguem pagar. Essa taxa hoje está na casa aí de 45% da taxa de juros. Então, o banco ele cobra daqueles que não vão pagar, como daqueles que vão pagar, uma taxa de inadimplência, o que não é justo, porque se você paga, você não deveria pagar, essa taxa de inadimplência. Então, portanto, um dos motivos, eu fiz essa colocação para dizer que um dos motivos do endividamento é exatamente a taxa de juros absurda. Se você compra, cai no cheque especial, no cartão de crédito, apesar de ter limitações, você não consegue sair mais. E muitas vezes você toma essa decisão no momento que você tem um impulso. Então, poderia sim haver uma posição dos bancos de não penalizar todos os tomadores de recursos em detrimento daqueles que não pagam, se bem que é a grande maioria. Mas é uma questão que nós vamos conviver com isso por muito tempo, cara, independente de você melhorar a renda, melhorar o emprego, né? A gente viu que o emprego aí está bem, mas não adianta. Essa taxa de inadimplência está muito ligada ao comportamento emocional da pessoa, como você bem colocou. Olha, Miguel, a gente lembra aqui que o Banco Central divulgou que em setembro o nível de endividamento das famílias chegava em 48%. Então, mas inadimplência é diferente de dívida, né? Inadimplência é quando você deixa de pagar uma dívida. Então, é importante a gente trazer esse dado aqui. Mas, de qualquer forma, como que essa inadimplência
impacta na nossa economia? Você já deu um exemplo importante, que é a questão de deixar o dinheiro mais caro, ou seja, os juros, né? Eles sobem porque todo mundo quer se proteger, as instituições querem se proteger do risco, né? Mas de que outra forma também a gente sente esse impacto da inadimplência? Bom, o impacto da inadimplência, além da questão da taxa de juros, você tem restrições muito grandes, né? Quando você vai tomar um empréstimo, você tem ali uma série de questionamentos, uma série de pesquisas, e isso acaba também inibindo um pouco o consumo. Tanto que o presidente Lula, quando assumiu, ele teve um programa, né? Implementou um programa que era para acertar, que os devedores acertassem a sua dívida. Agora me falhou aqui o nome do programa, mas é um programa bem conhecido. Para que as pessoas pudessem voltar a comprar. Isso tudo teve um momento positivo, as pessoas acertaram a dívida, mas voltaram novamente a se endividar. Então, evidentemente que isso acaba batendo no crescimento do comércio e, consequentemente, na indústria, e aí acaba afetando toda a economia. Miguel, para somar com tudo isso que você está explicando para a gente, olha só, o Banco Central avaliou os fatores mais determinantes para a puxada da taxa de juros. Os principais são a disparada do dólar, com cotação acima de R$6 nas últimas semanas, e a percepção do mercado sobre o anúncio do pacote fiscal. Na reunião da semana passada, o Copom, inclusive, elevou a taxa Selic para 12,25% ao ano, assunto que a gente tem acompanhado bastante aqui no Conexão. A alta, portanto, foi de 1 ponto percentual e o Banco Central sinalizou 2 novos aumentos para o começo de 2025. A gente pode dizer que está acontecendo um choque de juros na economia? Olha, eu acho que está acontecendo uma série de erros, né? Uma série de erros, tanto por parte, aí vou fazer algumas observações do próprio Banco Central, quanto do governo, na questão da gestão das dívidas. Quando o Banco Central fala é porque o dólar subiu, a gente lembra daquele ditado: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quer dizer, o dólar está subindo por outras razões. Agora o Banco Central diz que o dólar está subindo e isso impacta nos juros. Mas eu acho que é importante a gente entender que a trajetória da dívida do governo brasileiro, ela está entrando numa velocidade incontrolável. Você não vai conseguir mais controlar. Hoje, o país como um todo, ele deve em torno aí de 7 trilhões de reais, né? Quanto mais a taxa de juros sobe, mais aumenta o custo da dívida. Se nós pegarmos a União, os estados e os municípios, o custo da dívida desses entes federativos hoje chega, em 12 meses, a 1 trilhão e 100 bilhões de reais. É muito dinheiro para um país que cresce pouco. Então, você não tem como pagar isso. E o que acontece com o mercado financeiro? O mercado financeiro tem contratos futuros negociados, né? Você tem contrato de dólar, você tem contrato de juros, você tem contrato de commodities, contrato de bolsa de valores, negociados no futuro. Esses contratos têm indexadores. E esses indexadores, eles começam a mostrar que o mercado vai querer mais dinheiro para emprestar para o governo. Ou seja, é uma taxa maior porque acha que o governo não vai pagar. Então, o que precisaria haver? Precisaria haver não um choque de juros, mas sim um choque de credibilidade. Porque a partir do momento em que o mercado percebe que há um consenso entre o Congresso Nacional, ao Executivo, de que vai haver medidas efetivas para reduzir os gastos do governo, né? Aí o mercado fica mais otimista e traz esse cenário para o presente e começa a resolver, né? Mas hoje o que acontece? O plano de corte de gastos do governo, na realidade, ele é um ajuste das despesas ao arcabouço fiscal. Então, eu tenho que gastar dessa forma, então eu vou ajustar desse jeito. E agora o Banco Central toma uma decisão, que a meu ver aí, eu faço uma observação ao Banco Central, que ele fala, eu vou aumentar a taxa de juros mais 1 ponto,
mas também vou aumentar mais 2 lá na frente. E o que aconteceu? As taxas futuras subiram 3 pontos. Hoje, no mercado futuro, a taxa de juros já está em 15,5%. Então, eu acho que precisa ter um choque de entendimento e credibilidade dos responsáveis por isso para tentar acalmar o mercado. Caso contrário, a gente vai aí para um cenário muito complicado. Eu acho muito bacana a gente aprender todos os dias aqui sobre economia, viu, Miguel? Inclusive, a gente vê quando aumenta a taxa básica de juros, do jeito que complica para a gente, também complica para o governo. A dívida do governo também vai aumentando, né? Então, é um efeito cascata. Então, por isso que a gente tem que acompanhar de perto as decisões do governo, as decisões do Congresso Nacional, porque são assuntos sérios que nos impactam bastante. Miguel, sempre muito bom te ouvir. Obrigada pela análise, viu? Uma boa tarde para você e até a próxima. Boa tarde, Kelly. Um abraço a você e um abraço a todos.